Fala galera, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a lerem arquivos TXT com Python. Sim, arquivos de texto que podem armazenar uma informação única ou várias informações ao mesmo tempo, um parágrafo inteiro, vários textos, tudo isso com Python de forma simples, em pouquíssimas linhas de código. Então vamos embora que o conteúdo tá sinistro. Bom, para a gente começar, você vai precisar fazer o download dos arquivos de texto que eu estou usando para você ter o mesmo exemplo que eu. Você pode usar qualquer editor de Python que você queira, tá? O código que eu vou escrever aqui vai funcionar em qualquer editor, então não tem problema nenhum. Pode usar o Jupyter, eu vou usar aqui o Jupyter, você pode usar o PyCharm, pode usar o VS Code, Sublime Text, o que você quiser. Só que você precisa pegar os arquivos. E que arquivos são esses? Deixa eu te mostrar aqui. Eu tenho 3 arquivos TXT, tá vendo? E-mail, senha e mensagem TXT, tá bom? São 3 arquivos para os exemplos que a gente vai levar nessa aula. Então faz o seguinte, aqui embaixo na descrição tem um link para você pegar esses arquivos. É só clicar lá, fazer o download dos arquivos, pega eles e a gente vai por conteúdo, tá bom? Vamos partir lá para os nossos códigos. Primeiro ponto aqui, quando a gente fala de Python e arquivo TXT, é que se você não tiver inscrito no canal, você não vai conseguir aprender isso direito. Tem que estar inscrito no canal e tem que dar like no vídeo, senão não dá para aprender Python e arquivo TXT. Vai lá, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Agora falando sério. Mas sim, dá like no vídeo e se inscreve no canal, mas agora falando sério em termos de conteúdo. O primeiro ponto em relação a Python e arquivo TXT é o seguinte. Sempre que você mexe com arquivos no Python, é interessante que quando você abre o arquivo, você lembre de fechar esse arquivo. Por quê? Porque se você não fecha o arquivo, ele meio que fica num limbo, sabe? Meio aberto. E aí se você tentar usar ele de novo em algum momento, pode dar problema, ou ele não salva alterações que você tenha feito se você tiver tentado escrever no arquivo e assim vai. Então, o macete geral, né, que não é muito um macete, é uma solução que existe no Python para isso, é você sempre usar a estrutura do with para isso, tá? É uma estrutura, tá? Não é nem um método, é uma estrutura. Por quê? Eu tenho uma aula específica de with, que eu vou até deixar aqui no link da descrição, caso você queira entrar mais a fundo nela. Mas, basicamente, a estrutura do with ela vai permitir a gente abrir o arquivo e automaticamente fechar o arquivo. Por quê? Porque normalmente quando você está mexendo num arquivo, você teria que escrever algo do tipo assim, arquivo.open, para você abrir o arquivo, e depois arquivo.close. Só que imagina que você esqueceu de escrever essa linha de código, ou então que seu código deu algum erro entre essa linha e essa linha daqui. Por exemplo, tem seu código aqui, e aqui tem um código com erro. Sabe? Tipo, você abriu o arquivo, ele deu um erro aqui, então seu código parou aqui, ele nunca chegou a fechar o arquivo. E aí quando você tentar rodar de novo esse código, provavelmente você vai cair num problema, porque seu arquivo ainda está aberto, você vai mandar ele abrir de novo, então vai dar uma confusão danada. Então qual é o macete? O macete é você usar sempre a estrutura do with, que funciona da seguinte maneira. With, open, e aí aqui dentro você vai passar o nome do arquivo e aqui o objetivo em abrir o arquivo. É basicamente isso aqui que você vai ter que passar para ele, tá? Então, primeiro de tudo, garanta, né? Pelo menos para esse nosso exemplo aqui, garanta que esses arquivos TXT que você fez o download estão no mesmo local que o código em Python que você está construindo, beleza? Por quê? Porque aí no nome do arquivo vai ser mais fácil. Por exemplo, digamos que eu queira abrir o arquivo que está escrito e-mail. Eu tenho um arquivo aqui que o nome dele é email.txt. Aqui no nome do arquivo eu só vou escrever assim, ó, entre aspas, email.txt. Se você tivesse colocado esse arquivo numa pasta específica do seu computador, ao invés de ser no mesmo local onde está esse código em Python, você teria que escrever aqui, ó, c, usuários, o seu nome de usuário, pasta downloads e não sei o que. Como, tipo, dá para fazer, dá, não tem problema, você pode fazer isso se você quiser, mas, né, muito mais fácil você botar os dois caras no mesmo, pelo menos para aprender, é muito mais fácil você colocar os dois caras no mesmo lugar e só abrir o arquivo com o mesmo nome, e a única condição é que seu código e o arquivo tem que estar no mesmo local, ponto. Beleza? Então esse aqui é o primeiro passo, passei o nome do arquivo. Depois de passar o nome do arquivo, você vai passar o objetivo em abrir esse arquivo. Existem 3 grandes objetivos. O objetivo é, se você quer só pegar uma informação dele, você vai botar o R, que é read, você quer ler o arquivo. Então aqui você vai passar o parâmetro R, de read, você quer ler o arquivo. Ah, Lira, mas na verdade eu quero criar um arquivo TXT escrevendo um valor nele. Ou eu quero abrir um arquivo TXT e substituir o valor que está escrito dentro dele. Aí você vai usar o W, que eu já vou mostrar para vocês, que é o W de write, beleza? De escrever. Ah, Lira, eu quero adicionar uma informação dentro do arquivo. Aí você vai usar o A, de append, beleza? Que é adicionar. Então, eu deixei os 3 aqui porque a gente vai fazer exemplo com os 3. Primeiro vamos para o read. E aí a estrutura do with é with
open, e aí o seu arquivo, o objetivo que você quer, e aqui você dá um nome de uma variável para ele, por exemplo, as arquivo. O que isso aqui significa? Significa que ao invés de você ter que escrever o nome do arquivo e tal, você vai armazenar as informações desse arquivo que você abriu dentro da variável arquivo. Então, se eu quiser ler agora esse meu arquivo, eu vou escrever simplesmente aqui assim, ó, arquivo.read. E ele vai ler o arquivo. Se eu quiser escrever, arquivo.write. E assim vai. Então, esse termo arquivo aqui, ele só reconhece quem é esse cara porque eu coloquei aqui no final esse as arquivo, tá vendo? With open email txt as arquivo. Então, é como se você estivesse transformando esse cara daqui, as informações desse cara, dentro da variável arquivo. Agora, se você editar a variável arquivo, você vai estar editando esses caras daqui. Beleza? Que é o seu arquivo txt. E aí, você tem aqui dois métodos de leitura de arquivo, né? O método read e o método readLines. Quando que você usa cada um? Eu escrevi aqui, ó, o método read você usa para ler arquivos simples. Então, arquivos que são, por exemplo, eu tenho um arquivo TXT que nele só tem uma senha, ou que nele tem um token de uma API que eu estou usando, ou um token de, sei lá, alguma coisa que você está acessando, ou então alguma informação única, por exemplo, um e-mail. Eu tenho um arquivo TXT, vou mostrar o arquivo para você, o arquivo do e-mail, que ele armazena um e-mail, que é um e-mail, por exemplo, para onde eu tenho que enviar um relatório. É um e-mail da diretoria que eu tenho que enviar alguma informação, e assim vai. Então, se tem uma única informação ali dentro, você pode usar o método read direto, porque é o método mais simples, que vai pegar essa informação e armazenar ela em formato de string. Por exemplo, eu vou chegar aqui embaixo e escrever assim, ó, e-mail vai ser o arquivo.read. E aí, se eu mandar agora ele exibir para mim quem é essa variável e-mail aqui, olha só quem vai ser essa variável e-mail. Vai ser simplesmente o e-mail que estava ali dentro. Então, o método read, o que ele faz? Ele pega as informações do arquivo txt, transforma essas informações numa string em Python, ou seja, num texto em Python padrão, tudo junto, tudo colado um no outro, e armazena numa variável. Armazenei na variável e-mail. Então, por que eu uso isso para arquivos simples, só com tipo senha, token, mais informações únicas e assim vai? Porque ele vai pegar o texto todo e vai botar ele todo colado numa coisa só. Olha o que aconteceria se eu tentasse ler um arquivo maior. Por exemplo, esse arquivo mensagem aqui, ó, que vocês têm disponível. O arquivo mensagem é uma mensagem que você enviaria num texto de e-mail, tá vendo? Num texto de e-mail. Olha o que aconteceria se eu tentasse ler o arquivo mensagem. Não precisa fazer no seu não, só acompanha comigo aqui, ó, mensagem. Se eu tentasse ler o arquivo mensagem, ele printa para mim a mensagem bonitinha, mas isso aqui é um texto único. Então eu não consigo isolar essa linha, não consigo isolar essa linha daqui, sabe? Você não consegue extrair as informações em pedaços. Quando você quer, ou seja, uma informação em cada linha, você não consegue extrair isso dessa maneira. Então eu recomendo que vocês usem esse método read quando vocês quiserem ler arquivos com uma informação simples, uma informação única. Agora, quero ler arquivos maiores, com mais de uma linha. Ou seja, eu tenho mais de uma linha de texto, como por exemplo esse mensagem aqui mesmo. Aí a gente vai usar o método readLines, tá? Que é todo junto até. readLines. Então, eu vou fazer assim, ó. With, mesma estrutura. Open, mensagem.txt. Mesmo método, mesmo objetivo. A gente está abrindo ele para ler o arquivo, beleza? As arquivo. Aí eu vou chegar aqui e falar assim, ó. Mensagem vai ser arquivo.readLines. E aí, olha qual vai ser a diferença. Eu vou printar, eu vou exibir essa mensagem para mim aqui. Olha só. Quando você faz isso, ele cria uma lista para você em que cada item da lista é uma linha do seu texto. Então, eu tenho uma linha do meu texto que me diz o faturamento desse mês foi 15 mil. Por exemplo, digamos que eu tivesse um e-mail, como essa mensagem que você está vendo aqui, e eu quisesse exibir só essa linha daqui. Eu quisesse exibir só essa informação. Como que eu faria para exibir só essa informação? Olha, se você fez o readLines, você tem uma lista em que cada item da lista é uma linha. Então, o que você faz? Você faz assim, ó. Para cada linha, for linha, né? Para cada linha, dentro da minha mensagem, tá vendo? Eu armazenei a mensagem, vou até tirar esse print aqui, ó. Eu armazenei a minha mensagem dentro da variável mensagem, eu falo, para cada linha dentro de mensagem é esse cara aqui, essa lista. O que eu vou fazer? Se tem a palavra, por exemplo, faturamento dentro da linha, tá vendo? Se a palavra faturamento está dentro da linha, então me mostra quem é essa linha. Me exibe essa linha, printa para mim essa linha. Olha o que vai acontecer. Ele mostra, ó, o faturamento desse mês foi de 15 mil. Beleza?
Então repara, quando tem mais de uma linha, é mais fácil você trabalhar com readlines, porque ele já vai pegar aquele texto e já vai segregar ele numa lista em Python. Beleza? E listas no Python são ferramentas muito boas de se trabalhar no Python. Ela é muito eficiente, ela é mais simples de você trabalhar do que um blocão de texto único, como era com o read, e assim vai. Beleza? Uma pequena observação aqui, que eu imagino que alguns de vocês devem estar se perguntando. Lira, mas apareceu um mês aqui todo errado. Ele avacalhou porque era um caractere especial, era um E com acento. E no português é cheio desses problemas. E como que eu faço para resolver? Então, você faz o seguinte. Se acabar avacalhando alguma letra sua aqui, você vai chegar aqui, ó, tá vendo? Dentro do Open, você vai passar um outro parâmetro para ele, que é esse parâmetro encoding igual a UTF-8. O encoding UTF-8 vai corrigir esses problemas aqui de caracteres especiais. Quer ver? Se eu rodar agora, o faturamento desse mês foi de 15 mil. Beleza? O padrão dele, ele usa a codificação, digamos assim, formato americano, que não tem esses caracteres especiais e assim vai. Aqui no Brasil a gente tem, então muitas vezes a gente tem que tratar esse tipo de coisa. É só você dentro do Open passar esse encoding UTF-8, tá bom? Então isso aqui é só uma dica para tirar essa dúvida que eu imagino que alguns de vocês tenham tido assistindo o vídeo. Beleza? Bom, então para ler um arquivo de texto basicamente é isso. Agora eu quero escrever num arquivo em texto. Por exemplo, a gente tem um arquivo aqui que é o arquivo de senha, tá vendo? Tem lá uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que eu queira mudar essa senha, porque, por exemplo, digamos que você tenha um código que você tenha feito no seu computador que use a informação de uma senha. E aí não é legal você chegar dentro do seu código, né, dentro do seu arquivo aqui, e escrever aqui, por exemplo, variável senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente usa essa ferramenta de ter um arquivo separado com uma informação única, né? Esse método que eu escrevi aqui para vocês, justamente para esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, agora, eu poderia chegar, eu só copiei isso daqui e colei aqui embaixo, eu poderia chegar aqui, ó, senha.txt, tá vendo? E eu vou armazenar essa senha aqui. E aí, se eu rodar esse código aqui, eu tenho a minha senha, eu tenho essa informação 1, 2, 3, 4, 5, 6, armazenada dentro do meu código, dentro da variável senha, só que ela não está visível assim. Se eu pegar esse código, copiar e mandar para uma outra pessoa, a pessoa não vai saber qual é a minha senha, porque eu não escrevi ela aqui dentro do código, entendeu? Essa é uma das vantagens de você ter ela em formato de arquivo. Só que funciona numa boa. Ó. Se eu chegar aqui print senha, olha lá, ele vai mostrar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, eu fiz questão de ter esse arquivo de senha só para te dar esse exemplo também. Agora, digamos que eu quisesse mudar a minha senha. Eu quero mudar essa senha para 4, 5, 6, 7, 8. Por exemplo, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, como que a gente faz para mudar? O mesmo procedimento de ler. Igualzinho, ó. Vou copiar isso daqui, o with, né? O with é o mesmo. Copia ele, cola aqui. Só que ao invés de você abrir ele com o objetivo de leitura, né? Abrir no modo leitura, você vai abrir no modo escrita, no modo write. Esse modo write, ele vai substituir a informação que está dentro desse arquivo. Então, ele, por padrão, faz o seguinte. Se esse arquivo já existir, ele substitui. Se esse arquivo não existir, ele cria esse arquivo. Quer ver? Ó, vou chegar aqui e botar arquivo.write, que aí você tem que dizer o que você quer que ele escreva no arquivo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Ele vai criar o meu arquivo senha.txt com 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se esse arquivo já existir, ele vai substituir. Então, olha só, eu já tenho esse arquivo. Vamos rodar o código? Rodei. Rodou. Se eu abrir agora o arquivo senha, olha lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Agora, se eu chamar aqui, por exemplo, esse arquivo de nova senha, ele vai criar o arquivo nova senha com 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer ver? Ó, rodei. Se eu abrir agora lá a minha pasta, tá agora aqui o arquivo nova senha, tá vendo? Que é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Então, isso daqui, esse write serve tanto para você criar um arquivo de texto, quanto para você substituir um texto de um arquivo que já existe, beleza? Agora, Lira, eu quero adicionar, por exemplo, digamos aqui que nesse e-mail, aqui eu tenho um arquivo de e-mail, aqui eu tenho um e-mail só. E se eu quisesse colocar que o meu código chegasse aqui embaixo e fizesse assim, ó, pythonimpressionador2@gmail.com. Lembrando, tá? Esses e-mails aqui são só e-mails de teste que eu tô colocando, não é para você enviar e-mail para ele nem nada não, que ninguém vai responder você. Então, como que eu faria para fazer isso daqui? Adicionar uma informação nele. Aí você vai ter que usar o método do append. Então, deixa eu apagar isso aqui, porque a gente vai fazer isso por meio do código, tá? Então, ó, você vai usar o método do append. Então, o with é igualzinho. With, open, nome do arquivo, no formato append. Só que eu estou querendo editar o arquivo
email.txt. E aí o que você vai fazer? Você vai adicionar uma informação. E repara que esse modo aqui faz muita diferença. Porque, por exemplo, o método que você escreve para adicionar uma nova informação é escrever. Você vai escrever a nova informação. Python impressionador 2@gmail.com. Agora, qual é a diferença desse caso para esse caso aqui? Porque esse caso, se eu escrever write, ele vai substituir a informação. Então, a diferença é o formato em que você abriu o seu arquivo. Se você abrir ele no formato de escrita, ele vai substituir. Se você abrir ele no formato de adicionar, de append, ele vai adicionar aquela informação. Quer ver? Vou rodar esse código. Pum, rodei esse código. Se eu abrir agora o meu arquivo do e-mail, olha lá como é que tá. Olha lá. pythonimpressionador@gmail.com e pythonimpressionador2@gmail.com. Só que olha o problema que aconteceu. Quando você manda adicionar, ele não adiciona numa nova linha por padrão. Ele adiciona. E adicionar é adicionar onde está o cursor. Ó, se o cursor terminou aqui, pagou. Não tem nenhuma linha aqui embaixo escrita, tá vendo? Se o cursor terminou aqui, ele vai adicionar aqui. Beleza? Se o final, a última coisa que você escreveu estava aqui, ele vai terminar aqui. Então, como que você faz para garantir que ele vai adicionar numa nova linha? Na hora de você adicionar a informação, você adiciona antes da informação que você quer um contrabarra N de navio. Contrabarra N no Python, dentro de um texto, quer dizer Enter. Olha aqui em cima. Olha aqui em cima. Eu vou printar a mensagem para a gente de novo. Olha lá o que acontece. Quando eu printei a mensagem aqui, olha o que ele mostrou. Prezados, contrabarra N. Por quê? Porque depois de prezados tinha um Enter. Aí aqui depois vem um Enter. Um Enter vazio. Por quê? Porque olha como é que é o nosso arquivo de mensagem. Ó. Prezados, Enter. Texto vazio, Enter. O faturamento foi de tanto, Enter. Olha lá. Olha aqui. Prezados, Enter. Texto vazio, Enter. O faturamento foi de tanto, Enter. E assim vai. Então, esse contrabarra N, ele é o Enter. Então, o macete é você colocar antes do texto que você quer escrever. Pode ser colado mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Antes do texto que você vai escrever, contrabarra N. E aí, olha lá. Se eu rodar o código agora e olhar o meu arquivo de e-mail, tá bonitinho. Python impressionador 1, Python impressionador 2. Tá vendo? Ele adicionou uma informação lá no meu arquivo de texto. Beleza? Então, assim, se você quiser, você pode até baixar esse arquivo aqui como uma cartilha agora, que ele está pronto. Eu vou deixar disponível o gabarito, até em formato PDF. Vou ver aqui, ó, File, baixar como PDF. Vou deixar isso daqui em formato PDF para vocês, justamente para vocês poderem baixar esse arquivo em formato de cartilha, caso você queira. Espero que você tenha gostado, espero que isso aqui seja útil e te ajude nos seus códigos em Python. E se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, não deixe de falar pra gente aqui nos comentários. E claro, se chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo para ajudar a gente a dar moral. Grande abraço e eu te vejo na próxima.